Johnny Test é um programa super legal que te leva a aventuras épicas com um incrível garoto de 11 anos chamado Johnny Test, suas irmãs super inteligentes Susan e Mary e o cachorro falante deles, Duke. Cada episódio segue uma fórmula radical em que Susan e Mary fazem acordos com Johnny, usando-o como cobaia para todo tipo de experimento maluco. E adivinhe só, as coisas nunca saem como planejado, o que adiciona muita emoção e risadas à série. O vídeo é dividido em duas partes. A primeira nos apresentando aos personagens e a segunda sendo mais uma sessão de crítica, então vamos direto ao assunto. Primeiramente temos o personagem principal, o próprio Johnny. Johnny é um cara super curioso e aventureiro. Ele está sempre pronto para experimentar coisas novas e adora testar as invenções de suas irmãs, mesmo que isso signifique entrar em situações malucas. Ele também é um pouco encrenqueiro, sempre pregando peças e se metendo em confusões brincalhonas. Mas ei, ele é corajoso e nunca recua de um desafio. Quando ele decide algo, está determinado a fazer acontecer. E não podemos esquecer que ele é simplesmente adorável com sua natureza boba e engraçada. Você não consegue deixar de rir das situações estranhas em que ele se mete. Então sim, Johnny Test é um curioso, travesso, destemido, determinado e adorável trapalhão que traz muita diversão e empolgação para o programa. Duke é o cachorro de estimação de Johnny no programa, e o que o torna especial é que ele pode realmente falar. Duke não é apenas um animal de estimação comum, ele é o melhor amigo de Johnny e seu parceiro no crime. Duke tem um ótimo senso de humor e está sempre pronto com um comentário espirituoso ou uma observação inteligente sobre as situações malucas em que eles se encontram. O que vamos fazer, Johnny? Aquele cara é o maior caçador do mundo, ele vai acabar te encontrando de qualquer maneira. Apesar de ser um cachorro, ele é bastante inteligente e frequentemente dá bons conselhos a Johnny quando ele está se empolgando demais com suas aventuras. Ele é como uma voz da razão, mas sempre acaba se juntando a Johnny em seus planos. Uma das coisas mais legais sobre Duke é sua capacidade de falar. No entanto, ele só consegue conversar com Johnny e algumas outras pessoas, o que torna suas interações realmente engraçadas e às vezes um pouco secretas. Duke está sempre ao lado de Johnny, pronto para se juntar a ele em todas as suas experiências loucas e selvagens, seja testando as invenções de suas irmãs ou participando de missões emocionantes. Duke está sempre lá para dar uma pata e ser o melhor amigo que um cara poderia ter. Mesmo sendo um cachorro, Duke tem muitas qualidades humanas. Ele é leal, engraçado e entende muito bem Johnny. Ele adiciona muitas risadas, companheirismo e diversão ao show, tornando-o ainda mais agradável de assistir. Agora, Johnny Test tem duas irmãs incríveis chamadas Susan e Mary, que têm cerca de 13 e 14 anos, respectivamente. Elas são super inteligentes e incrivelmente talentosas inventoras. Susan é a irmã mais velha e é conhecida por seu pensamento lógico e expertise científica. Ela está sempre inventando coisas brilhantes e gadgets para salvar o dia. Mary, por outro lado, é o gênio criativo da dupla. Ela tem um jeito de pensar fora da caixa e inventar coisas inovadoras e imaginativas. Juntas, Susan e Mary formam uma equipe imbatível quando se trata de criar gadgets legais e realizar experimentos malucos. Mas aqui está a parte interessante. Susan e Mary não inventam coisas apenas pelo prazer. Muitas vezes, elas usam suas criações para ajudar Johnny em suas aventuras ou resolver problemas. Seja inventando um skate voador ou um dispositivo de viagem no tempo, as invenções das irmãs sempre vêm a calhar. Apesar de sua inteligência e promessa científica, Susan e Mary têm personalidades distintas. Susan é mais séria e focada, sempre pensando logicamente e planejando com antecedência. Mary, por outro lado, é mais espontânea e adora diversão, trazendo um toque de criatividade e espontaneidade para suas invenções. No entanto, apesar de suas personalidades distintas, elas têm algo em comum: uma paixão pelo cara chamado Jill, que aparece ao longo do programa. Sua obsessão por Jill é tão grande que às vezes as irmãs fazem coisas ridículas para chamar a atenção dele. Em um episódio, elas se transformam em bebês só para passar um tempo com Jill, que havia aberto recentemente um negócio de babá. De qualquer forma, essas duas irmãs estão sempre lá para apoiar Johnny em suas confusões malucas e usar suas mentes para encontrar soluções inteligentes para seus problemas intermináveis. O vínculo entre irmãos acrescenta um elemento dinâmico ao programa e destaca o poder do trabalho em equipe. Assim, Susan e Mary não são apenas inventoras inteligentes, mas também irmãs carinhosas que trazem suas próprias forças únicas para a mistura. Elas são uma parte fundamental do universo de Johnny Test e contribuem para a empolgação, o humor e as aventuras de resolução de problemas do programa. Bling Bling Boy é retratado como um personagem rico, mimado e excêntrico, com um forte desejo por riqueza e posses materiais. Ele frequentemente exibe seu estilo de vida luxuoso e suas joias chamativas, daí o apelido de Bling Bling. Bling Bling Boy
tem uma queda por Susan Test e frequentemente tenta conquistá-la, mas suas tentativas são na maioria das vezes mal sucedidas. Apesar de sua obsessão por riqueza, Bling Bling Boy não é retratado como um personagem particularmente inteligente. Ele muitas vezes conta com gadgets e invenções criados por seus capangas para tentar derrotar Johnny ou impressionar Susan. No entanto, seus planos costumam fracassar ou sair pela culatra, levando a momentos cômicos no programa. As interações de Bling Bling Boy com Johnny Test frequentemente são repletas de rivalidade e competição. Ele vê Johnny como um rival pela afeição de Susan e constantemente tenta se provar superior. Seus encontros frequentemente resultam em conflitos engraçados e situações caóticas. No entanto, lá no fundo, ele se sente inseguro sobre sua aparência e utiliza sua riqueza para lidar com sua miséria. No geral, o garoto ostentação traz uma mistura de humor, rivalidade e situações exageradas para o programa. Sua obsessão por riqueza e suas tentativas de conquistar o coração de Susan criam tramas divertidas e adicionam uma dinâmica única à série. Aqui estão Hugh e Lila, os pais de Johnny, Susan e Mary. Ele era um pai que ficava em casa e era obcecado por cozinhar e limpar a casa, mas na verdade ele só cozinhava mesmo carne moída e até optava por ignorar o fato óbvio de que ninguém nunca gostava disso. Além disso, ele proibiu completamente todas as experiências de Susan e Mary em casa, o que é o motivo de as garotas sempre terem que esconder suas invenções. Ele é mais apreciativo de Susan e Mary devido à sua alta inteligência e frequentemente adverte Johnny por seus hábitos de encrenqueiro. Apesar de seu caráter levemente egoísta, ele se preocupa profundamente com as crianças e compartilha momentos de afeto ao longo do programa. Lila, mãe de Johnny, é mais sensata e frequentemente assume o papel de voz da razão na família. Ela é uma figura gentil e carinhosa que mantém a casa funcionando sem problemas. Lila se preocupa profundamente com seus filhos e está sempre lá para oferecer orientação e apoio. Ela equilibra os traços excêntricos de Hugh com sua praticidade e natureza carinhosa. Juntos, Hugh e Lila criam um ambiente caseiro caloroso e amoroso para seus filhos. Embora possa ser que eles nem sempre entendam completamente as experimentações e aventuras selvagens de Johnny, Susan e Mary, eles oferecem uma base estável e de apoio para que seus filhos possam explorar e crescer. Embora os pais de Johnny possam não ter um papel tão proeminente quanto alguns dos outros personagens no programa, sua presença é importante para retratar uma dinâmica familiar típica e adicionar uma sensação de estabilidade e orientação parental à série. Agora, falando sobre a trama, o enredo básico do programa gira em torno das aventuras e desventuras de Johnny Test, sua família e amigos e suas interações uns com os outros. A série segue Johnny enquanto ele testa as invenções selvagens e imaginativas de suas irmãs, que frequentemente levam a situações inesperadas e caóticas. As irmãs de Johnny estão constantemente criando novos dispositivos e experimentos, e frequentemente recrutam Johnny como cobaia para testar suas novas criações. Essas invenções podem variar de máquinas do tempo a superpoderes, e sempre trazem emoção e imprevisibilidade ao programa. Falando em superpoderes, as irmãs até transformaram Johnny e Duke em super-heróis chamados Johnny X e Super Duke, que voam pela cidade para salvar de várias ameaças ao longo da série. Johnny aprende lições valiosas sobre amizade, família e as consequências de suas ações, enquanto se diverte ao longo do caminho. O programa combina elementos de ficção científica, comédia e ação, já que Johnny se vê em situações loucas e enfrenta desafios divertidos. Em resumo, o programa mostra as experiências, invenções e situações humorísticas e emocionantes que surgem como resultado. Apesar de ser um programa muito popular entre as crianças, Johnny Test frequentemente é percebido de forma negativa. Na verdade, isso se tornou tão ruim que as pessoas realmente começaram a não gostar do programa, o que levou ao seu declínio final. Aqui está o problema com o que supostamente levou ao declínio de Johnny Test. Algumas pessoas tinham problemas com o programa porque ele começou a ficar repetitivo, como se estivessem vendo as mesmas coisas repetidas vezes, sem nada novo para oferecer. Isso acontece quando não há uma trama real no programa. Quase todos os episódios eram isolados, com a mesma história se repetindo em dezenas de episódios. Embora tenha havido ideias e episódios realmente legais no programa, eles nunca foram expandidos e apenas foram reutilizados repetidamente até falharem. Era como contar a mesma piada várias vezes e esperar que as pessoas rissem a cada vez.
Os críticos também afirmaram que os personagens eram meio superficiais e não cresciam ou mudavam ao longo da série. Eles pareciam estar presos em um único modo o tempo todo. Você poderia pegar o primeiro episódio do programa e escolher um dos últimos e nem perceberia a diferença. O conceito de desenvolvimento de personagens estava praticamente ausente durante todo o programa e, por causa disso, ficou entediante para muitas pessoas. Outra coisa pela qual as pessoas reclamavam era o uso constante de piadas e gags. Elas achavam que havia um exagero nisso, como se estivessem sendo bombardeadas com humor forçado o tempo todo. Escolha qualquer episódio aleatório do programa e você perceberá imediatamente a utilização excessiva de efeitos sonoros aleatórios durante todo o episódio. De fato, os efeitos sonoros eram usados tanto que, às vezes, eu mal conseguia ouvir o diálogo. Outro grande problema do programa foi a qualidade da animação, que começou a diminuir à medida que o programa avançava. Não era mais visualmente atraente como costumava ser, e isso se devia principalmente à falta de entusiasmo dos criadores, que estavam desgastados e desinteressados em continuar o programa. Por fim, o humor e as histórias eram mais adequados para um público mais jovem e não ressoavam com os telespectadores mais velhos ou adultos. Outros programas semelhantes sempre têm um significado mais profundo. Programas como Laboratório de Dexter ou Phineas e Ferb tinham uma configuração semelhante, mas eram muito mais profundos e atraíam um público mais amplo, com histórias realmente interessantes. Tommy, Phineas e Ferb, por exemplo, tinham um background para todos os seus personagens principais, e a atenção aos detalhes era impressionante. Havia um personagem chamado Dr. Heinz Doofenshmirtz, que a princípio era um personagem de piada, mas tinha uma história tão miserável que foi contada ao longo do programa. Isso não apenas manteve o público interessado, mas também deu uma nova perspectiva ao personagem, e as pessoas começaram a gostar mais dele à medida que aprendiam sobre seu passado. Isso é algo que Johnny Test realmente precisava. Pessoalmente, nenhum de seus personagens era especial, apenas alguns adolescentes genéricos que serviam como personagens secundários. Parecia que os criadores pararam de se importar com o programa, e isso era verdade na maior parte. Isso levou a uma falta de ideias novas e animações de qualidade inferior, juntamente com um humor forçado. Eventualmente, o programa foi concluído em dezembro de 2014, após 9 anos e 6 temporadas de exibição. Até hoje, as pessoas o veem como um programa ruim, e as avaliações apoiam essa afirmação. No entanto, não foi o fim para o nosso pequeno encrenqueiro. Em 2021, a Netflix decidiu reviver o programa, e dada sua história de remakes, as pessoas não estavam muito felizes com isso. Mas, para surpresa de todos, a retomada de Johnny Test pela Netflix foi muito melhor do que qualquer um de nós tinha antecipado. À primeira vista, o programa tinha uma animação muito melhor, e um design de som realmente decente. O bombardeio constante de efeitos sonoros irritantes ainda estava lá, mas dessa vez estava bem menos presente e muito mais suportável. Desta vez, os episódios não apenas agradavam as crianças, mas também a um público muito mais amplo, com referências que expandiram o mundo do programa. O programa teve mais 2 temporadas e recebeu uma resposta muito melhor dos espectadores. Ele não apenas manteve as boas qualidades originais do show, mas também acrescentou muito mais profundidade ao mundo de Johnny Test. Cada episódio era único o suficiente para não ter a mesma história repetida do show original, e até conseguimos ver alguns novos personagens que eram divertidos e interessantes. Pela primeira vez, a Netflix fez justiça a um programa que um dia foi muito querido por mim quando era criança. Olhando para trás, o impacto do show Johnny Test permanece inegável, não apenas em mim, mas em muitas crianças da época. Apesar de ser considerado um programa mediano por muitos, o relançamento da Netflix trouxe uma sensação de alegria e nostalgia para os fãs remanescentes do show. Também é importante reconhecer que Johnny Test não era exatamente um conceito inovador, já que Laboratório de Dexter já havia pavimentado o caminho antes dele. E vamos ser sinceros, eu não fui o único que percebeu as semelhanças. Dito isso, o programa tinha um potencial não explorado, que infelizmente ficou sem ser explorado, possivelmente devido à falta de interesse ou motivação dos criadores, resultando em seu declínio eventual. Neste ponto, é justo dizer que Johnny Test está em algum lugar no meio, não se destaca nem é uma decepção completa. Ele tem seus méritos e falhas, e seu legado permanece como um saco misto de memórias para aqueles que cresceram assistindo ao programa. E é isso. Essa foi uma crítica honesta ao programa Johnny Test. O que você acha? Acertamos? Deixe-nos saber nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo incrível como este. Obrigado por assistir e nos vemos nos próximos vídeos.